Vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 21. Enquanto você localiza o texto, eu queria recapitular o assunto da ministração da semana passada. Preguei aqui sobre a prosperidade da alma. 3 de João, verso 2, o apóstolo João diz a Gaio: amado, desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Nós falamos que o fundamento da prosperidade exterior é interior. Ela é o alicerce. Prosperidade exterior é o prédio, que deve ser construída sobre ele. Meu primeiro questionamento aqui foi, biblicamente falando, prosperidade é bênção ou maldição? E a nossa resposta foi, pode ser tanto um como o outro. Fizemos aqui a analogia da mandioca brava, que diferente da doce é venenosa. Para que seja tratada ou consumida como alimento, ela precisa de um processo, ser devidamente ralada, fervida várias vezes com troca de água, passar por processos de fermentação. E se alguém perguntar da mandioca brava, é alimento ou é veneno? A gente diz, não é um ou outro, pode ser tanto um quanto o outro, depende do processo. E mostramos que para que prosperidade seja bênção, tem que ter primeiro prosperidade de alma. Falamos de valores, destacamos aqui a importância de que não haja lugar para o orgulho e que o único antídoto para ele é a humildade, de que não haja lugar para a avareza e que o único antídoto para isso é o contentamento, de que não haja em nós egoísmo. Todos esses são sinais de ausência de prosperidade de alma e que o antídoto para o egoísmo é a generosidade. Mas eu falei, olha, como desenvolver e trabalhar esses valores seria assunto de hoje, Então hoje eu quero tentar apresentar uma versão mais prática de como podemos construir aquilo que os encorajamos na semana passada e apresentar também uma visão aqui, resumida daquilo que para nós é parte do fundamento da vida cristã, do aspecto prático da aplicação, da salvação em toda a sua extensão na nossa vida. E para isso nós vamos começar com Tiago, capítulo 1, verso 21, que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui nós temos uma afirmação que diz respeito à salvação da alma. Ele não está falando do novo nascimento, da regeneração, da experiência inicial da conversão, porque no versículo 2 Tiago começa chamando as pessoas a quem dirige a sua carta de meus irmãos, Ele não apenas chama de meus irmãos no sentido de que são patrícios, mas ele diz assim: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Verso 3, sabendo que a provação da vossa fé. Está falando de pessoas que eram irmãos de fé. Isso fica incontestável quando no verso 18 ele faz outra declaração. Pois, segundo o seu querer, ele quem? O versículo anterior fala de Deus, chamando de o Pai das luzes. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui está falando de novo nascimento. O verso 19 ele volta a dizer: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Então é evidente que eles já tiveram essa experiência inicial de conversão. Mas quando ele diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, aqui eu e você precisamos entender duas verdades importantes. A primeira delas é a constituição do ser humano. Biblicamente falando, a gente afirma que o homem é um ser tripartido, composto por 3 partes distintas. Isso fica bem claro lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, quando a Bíblia diz: e o Deus da paz vos santifique completamente. Esse completamente foi traduzido em outras versões como santifique o vosso ser inteiro. O que é o ser integral? Na sequência diz: e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. O crente, de uma forma geral, tem mania de dizer corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia apresenta essa ordem: espírito, alma e corpo. E sim, a ordem dos fatores altera o viaduto. Não era bem essa fórmula, A ordem dos fatores altera o produto. Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo,
Quem que é esse eu tenho desejo de partir? Quem partiria? Paulo não está falando do corpo, né? Quando falecemos, e a Bíblia define no livro de Tiago a morte como o espírito saindo do corpo, quando falecemos o corpo será sepultado, irá se decompor, até que no dia final, né, da vinda de Cristo seja glorificado. Quem parte é o que nós chamamos do homem interior, não o exterior, né? Aliás, Paulo faz essa divisão em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, quando ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, uma referência ao corpo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então nós temos a parte exterior e a parte interior. A parte interior é composta de outras duas, né? O que compõe o homem interior? Espírito e alma. Hebreus capítulo 4, verso 2 diz que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Assim como juntas e medulas são coisas distintas, embora estejam ali bem unidas, espírito e alma são coisas distintas, mas estão unidas na condição do que chamamos o homem interior. Uma boa maneira de pensar nisso é quando nós olhamos para o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, uma figura da casa de Deus que hoje, né, o templo de Deus, de acordo com a Escritura, somos nós. Essa tenda, o tabernáculo, ele tinha uma parte coberta, chamada tenda da revelação, e tinha o quintal, o chamado, né, átrio, pátio exterior. Então, quem olhava de longe, uma vista, né, rápida, podia pensar: bom, a casa tem 2 partes, coberta e descoberta. Mas a parte coberta, a tenda da revelação, ela subdividia em 2, dividida no meio por um véu. Primeiro tinha o lugar santo, depois do véu, o lugar onde estava a arca da presença de Deus era chamado o Santo dos Santos. A gente pode dizer que uma olhada superficial para o ser humano diria: ele é composto de 2 partes, homem interior, homem exterior. Mas o homem interior se subdivide em 2. Por que é importante a gente entender essa composição? Para entender a obra da própria salvação. Quando nós nascemos de novo, a regeneração, na conversão, a obra inicial, isso acontece onde? No nosso espírito. Onde Jesus diz para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Onde se dá o novo nascimento? Jesus diz para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o novo nascimento acontece no nível do nosso espírito. E aqui nós temos uma experiência de regeneração. Mas nós não somos só espírito. Nosso ser também é composto de alma e de corpo. A regeneração do espírito é um processo instantâneo. O crescimento dele não. Agora, quando falamos do corpo, no dia final da vinda de Jesus, mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e a obra final da redenção é a glorificação do nosso corpo. Quando acontecer, será uma obra instantânea. Até que esse dia chegue, o processo que nós temos em lidar com a carne é subjugá-la, para que ela, né, não esteja no comando. Agora, quando falamos da alma, como a salvação toca a nossa alma? E aqui Tiago está escrevendo e diz que a palavra é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra aqui traduzida psique, ela vai ser traduzida como alma, né, em toda a Escritura, em todo o Novo Testamento. Eu escolhi ler a nova Almeida atualizada, porque muitas novas versões só diz: a palavra é poderosa para salvá-las, e não apresentam uma definição específica que está no original: salvar a vossa alma. A palavra aqui também traduzida salvar é a palavra sozo. Diferente de sotero, que é mais usada do que sozo, né, quando o assunto é salvação, a palavra sozo, ela tem a ideia de resgatar, de livrar. Ela significa são e salvo, livre do perigo, mas ela também tem conotação de cura e de restauração. Tanto que nos evangelhos, algumas vezes você vai ver que Jesus, depois de curar alguém fisicamente, ele dizia: vai em paz, tua fé te salvou. Aquele salvou sempre será sozo, nunca sotero, né? Ele não está falando de uma salvação espiritual. Ali ele está falando de restauração do corpo, restauração física. Então, eu quero usar aqui como conceito o que a Bíblia chama de salvação da alma. Eu quero apresentar hoje, esse é o tema da nossa mensagem, a restauração da alma. Como na obra da salvação, né, nós precisamos entender aquilo que Deus espera de mim e de você a ser feito com a alma. Na caminhada cristã, nós também dividimos ela em 3 partes: porta, caminho e alvo. Porta é a conversão. O novo nascimento é a entrada no reino de Deus, é a porta. Depois da porta nós temos um caminho, e aqui existe progressividade. Até que um dia, Paulo diz: eu prossigo para o alvo, até que a gente alcance o destino. Entre a porta
e o destino, né? Todo o caminho ele fala de progressividade. No dia da conversão, nós temos uma santificação que chamamos de inicial. A partir dela, tem uma outra que nós chamamos de progressiva. No dia que Jesus voltar, nós viveremos o que nós chamamos da santificação final, a erradicação da natureza pecaminosa. Nessa santificação progressiva, não significa que Deus não fez tudo por incompetência, né? Ele é competente, mas ele decidiu trabalhar conosco de maneira gradual. Então, segundo aos Coríntios capítulo 7, diz que nós temos que aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Aquilo que começa na regeneração precisa ser trabalhado, é um acréscimo. Então, quando o Tiago está dizendo a palavra em vocês implantada, e o que gerou o novo nascimento? Foi essa semente de Deus que é a palavra. A gente leu no verso 18, ele nos gerou pela palavra da verdade. Em primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no verso 23, a escritura diz algo semelhante: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra que nos gerou, ela agora vai trabalhar o que nós podemos chamar da restauração da nossa alma. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu e você precisamos entender o que é essa restauração. Quando falamos de uma santificação progressiva, nós não estamos dizendo que Deus não nos limpou direito na conversão. Todos os pecados que haviam sido cometidos, eles foram não só perdoados, eu e você fomos justificados. O cristão precisa entender o que é ser feito, o que é ser justificado, o que é ser feito justo. É como se eu e você nunca tivéssemos feito nada de errado. Deus literalmente zerou o game e nos permitiu recomeçar. Mas agora nós precisamos lidar não com os pecados do passado, mas com um processo de santificação para que o pecado não mais domine ou controle as nossas vidas. E aqui a expressão que Tiago usa, no capítulo 1, é dizer que nós temos que acolher a palavra, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Mas antes ele diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Outras traduções optaram pela expressão vestígio de maldade, em vez de acúmulo. Agora, o que significa essa palavra que foi traduzida aqui, ou acúmulo, ou vestígio em outras traduções? Ela significa literalmente no original um resíduo. O que é um resíduo? É interessante você observar que os peritos criminais, por exemplo, que vão avaliar uma cena do crime, a partir dos vestígios, eles às vezes conseguem reconstruir a cena do crime. Eles podem confirmar a versão de uma vítima, de alguém envolvido, ou contestá-la completamente. Se houve disparo de tiro, uma bala na parede, o buraco vai determinar o ângulo que atirou, muitas vezes a proximidade, e tudo aquilo que aconteceu, que já não está mais lá. A gente pode dizer o crime já não está mais lá, mas pelos vestígios dá para saber o que aconteceu, às vezes até em detalhes. E quando eu falo dos vestígios, eu me lembro de uma história de 30 anos atrás, que ela e eu, recém-casados, a gente estava empolgado com os presentes que ganhamos de casamento. Nós somos parte de uma geração, Eu lembro quando criança, em casa, a gente tinha que espremer laranja na mão, na força, do muque. Mas quando nós casamos, nós ganhamos um espremedor de laranja. Aquilo era novidade na época. A gente tomava suco de laranja quase todo dia, só para usar o brinquedinho novo que nós ganhamos. Eu amava fazer aquilo, ligar aquele negócio e ver o suco pronto rapidinho. A gente passou a fazer aquilo com frequência. Kelly, nessa época, fazia universidade de manhã, e de vez em quando acontecia de eu chegar mais cedo que ela. Eu tentava adiantar alguma coisa do almoço. Nunca fui um Masterchef, mas alguma coisa eu tentava adiantar. Esse dia eu falei: vou adiantar pelo menos o suco. E comecei a espremer as laranjas. Mas eu não só espremia, eu batia no liquidificador. A gente tinha um ritual. E eu provei o suco, estava muito bom. E eu fui provando até que ele acabou. Antes dela chegar. Quando ele acabou, fui fazer mais, porque tinha acabado. E quando fui fazer mais, descobri que tinha acabado a laranja. Gente, eu fiquei com uma vergonha de imaginar: minha esposa vai chegar
O único suco que tinha, eu bebi. Não dava tempo de sair, comprar, né? Eu lembro que naquele desespero eu pensei, resolvo à tarde, ela vai ter suco à noite. E a única coisa que eu pensei é, agora ela não precisa saber de nada. Peguei o lixinho da pia ali, sumi com as laranjas, lavei o liquidificador. O espremedor lavei e guardei, né? Mas o liquidificador deixei lá, ele secando depois de lavar. Gente, Kelly entrou, me deu oi e foi pra cozinha. Não deu 3 minutos. Ela disse, você bebeu todo o suco de laranja, né? Eu pensei, revelação. Falei, não pode. Porque Kelly tem superpoderes no olfato, mas eu deixei as janelas abertas. Eu falei, nem cheiro de laranja vai ter nessa casa, né? Ela entrou e já sabia. Eu falei, amor, eu confesso, eu fiz o suco, fui provando, estava bom, a hora que eu vi terminou, mas quando fui fazer mais não tinha. Eu jamais te deixaria fora de propósito, né? Mas eu falei, como é que você descobriu isso? Ela falou, pelo vestígio da cena do crime. Eu, como assim? Ela me mostrou o liquidificador que eu não tinha lavado direito, tinha umas reentrâncias, que os bagacinhos da laranja estavam ali. Ela falou, primeiro esse liquidificador não estava aqui de manhã. E agora eu fico pensando, por que está aqui e vi os bagacinhos? Ou seja, o crime já tinha passado, que era eu beber todo o suco, mas o vestígio expunha. A Bíblia está dizendo que nós temos que lidar com vestígios da maldade. O que é que significa isso? Coisas que já foram removidas da nossa vida. E graças a Deus fomos não só perdoados, mas santificados. Mas que deixam certas marcas. Todo o processo de restauração da alma envolve trabalhar essas questões. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu te dar uma segunda ilustração. Eu lembro quando garoto de ter acompanhado minha mãe em várias reuniões das vendedoras de Tupperware. Eu sabia tudo de Tupperware. É lógico que eu só ia pelo lanche, né? Aparecia lá uns bolos de cenoura com cobertura de chocolate, aquele tipo de coisa que você não tinha acesso toda hora. O lanchinho era bom, valia a pena. Eu fui em tanta reunião com a minha mãe que eu aprendi um monte de coisa sobre Tupperware, né? Eu lembro de uma ocasião que a mulher falou, olha, a senhora garante a durabilidade, mas eu estou com uma vasilha que foi comprometida, né? Alguém guardou lá debaixo da pia, colocou uma panela de ferro pesada e agora em vez de redonda ela está oval e eu não consigo fechar a tampa redonda. E a vendedora, defendendo a marca, diz, não, mas a senhora pode recuperar o seu Tupperware. É só colocar água quente, ele vai amolecer, a senhora veste a tampa. Ela falou, fiz isso, mas depois que esfria, pula, solta. Falou, sem contar a dificuldade de vestir. A hora que você está terminando de fechar, escapa a outra ponta do lado de lá. A mulher falou, mas não adianta fazer uma vez só. Esse é um processo que tem que repetir várias vezes. E à medida que você vai repetindo, né, você consegue amolecer o plástico, colocando a tampa, ajustá-la a forma e ele volta a ser redondo. Gente, eu recuperei, depois de adulto casado, Tupperware, seguindo os conselhos que eu ouvia quando criança. Quando a gente fala da restauração da alma, imagina que aquela panela de ferro pesado teve lá entortando, já saiu, não está mais lá. Mas algumas marcas ficaram. E nós precisamos agora de um processo de restauração. Então, definido o que é essa salvação, né, que eu quero chamar também um processo de cura, de salvação da alma, nós precisamos entender qual é o motivo. Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com esse mundo. Esse não conformar é não tomar a forma, o molde, né? Por quê? Durante todo o tempo, antes da nossa conversão, a gente teve ajustado ao molde. E agora nós não podemos mais ajustar ao molde dessa panela de ferro pesada que estava lá entortando. A Bíblia diz, transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Mesmo o crente que nasceu de novo, ele precisa ser submetido agora a um processo de renovação, de restauração, que vai permitir que a transformação ela se torne efetiva, né? Nós precisamos entender que isso não tem a ver apenas com a maneira de pensar, nem só com os nossos valores, mas também com as nossas emoções. A alma não é só a sede da vontade, né, do pensamento, raciocínio, ela também é a sede das nossas emoções. Agora, o Salmo 147, falando da ação de Deus em relação ao seu povo, faz uma afirmação importante para mim e para você. Diz assim, 147:3, falando de Deus em relação ao seu povo, sara os de coração quebrantado e cura-lhes as
feridas. Aliás, quando Jesus se levanta, né, para ler o livro da lei na sinagoga de Nazaré, sua cidade, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não fala só de pregar o Evangelho, de abrir os olhos dos cegos, a porta da prisão ao preso, mas ele também fala de curar os quebrantados de coração. Parte da obra do Evangelho envolve uma restauração emocional. Deus tem cura para as nossas emoções. Você pode dizer amém? Então não importa se fomos, né, vítimas da violência do pecado de outros, e não falo só de violência, né, física, de toda forma, que geram feridas. Muitas vezes, antes de nos converter, nós é que fizemos coisas erradas em relação a outras pessoas, e às vezes mesmo ouvindo a mensagem de perdão, nós temos dificuldade de lidar com a culpa. Há muitas marcas nas nossas emoções que precisam de fato ser trabalhadas. Talvez você viveu uma profunda experiência de dor, de rejeição, que afetou sua identidade a ponto de não conseguir ter percepção de valor, e você precisa entender quem você é em Cristo, quem você é aos olhos de Deus. Há todo um processo de restauração que é parte da obra que Deus realiza. Agora, a pergunta é como isso acontece. E o próprio texto que nós lemos, ele é muito claro, ele aponta com muita precisão nessa direção. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O agente de cura é a restauração. O agente de cura e restauração é a palavra de Deus. Então, se em primeiro lugar nós destacamos aqui o que é a definição de salvação da alma nesse processo de restauração, o meu segundo tópico a ser trabalhado aqui é o que eu chamo do poder sarador da palavra de Deus. O Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou. Eu citei anteriormente, Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a palavra de Deus que proporciona isso, né? O próprio livro de Tiago: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Se você puder, me acompanhe em Provérbios capítulo 4, dos versículos 20 a 22. Nós vemos assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Antes de dizer que é saúde para o corpo, ele usa essa expressão, são vida para quem os acha. Essa palavra, né, ela fala de algo relacionado com frescor, né? A erva, por exemplo, que reverdece depois de seca, quando ela é regada e volta a florescer. A palavra de Deus tem esse poder de produzir restauração no nosso íntimo. E nós precisamos, de fato, compreender. Ela não é apenas o agente da operação inicial da regeneração. A gente já viu isso. Deus nos gerou pela palavra da verdade, né? Nós fomos gerados não de semente corruptível, mas incorruptível, como diz capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, verso 23. A palavra de Deus é de fato o agente que produz tanto a obra inicial, como também a continuidade. E João no capítulo 15, no verso 3, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele está dizendo que a palavra produz limpeza, santificação na nossa vida. Mas não é porque algo já foi produzido inicialmente que não haja necessidade agora de uma santificação progressiva. E a mesma palavra que produz santificação inicial, ela é responsável pela continuidade. Olha o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, falando a respeito de Cristo em relação à igreja, ainda que ele use a figura do marido, da mulher aqui na analogia. Efésios 5, 25 e 26, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para quê? Por que Jesus se entregou? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Assim como Jesus diz, vocês já estão limpos, a expressão lavagem de água é usada aqui. E ele está falando de algo que já aconteceu, tendo-a purificado. Agora 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse nível completo de santificação ainda não aconteceu.
Houve uma santificação inicial na igreja, mas a mesma palavra que produz essa limpeza, ela trabalha, né, esse aperfeiçoamento na minha e na sua vida. E nós precisamos reconhecer esse poder sarador, esse poder transformador que a palavra de Deus tem, né? Quando falamos a respeito até do trato de Deus nas nossas emoções, né, quando falamos de mudança nos relacionamentos, nós precisamos entender que tudo isso é parte de um processo que a Bíblia classifica como santificação. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que é seguir a paz, é viver sem conflito, né? Nós conseguimos entender isso porque na sequência o verso 15 diz: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, né? Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, até mesmo quando falamos de restauração dos relacionamentos, nós estamos falando de um processo de santificação. E a santificação se dá pela palavra. João 17:17, Jesus ora: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós tanto precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que é um processo de salvação da alma. Eu estou colocando o rótulo da mensagem restauração, para a gente ter um entendimento específico de que parte da salvação nós estamos falando. Como, em segundo lugar, entender que a palavra de Deus é de fato esse agente de transformação, né, que carrega esse poder sarador. Mas, entendido isso, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo na orientação prática de Tiago, que é o nosso texto básico, né? E diz: acolhei com mansidão. O que é que significa acolher a palavra? E diz: acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Então diz: ela já entrou, ela já produziu o resultado inicial. Mas se você quer continuidade, precisa haver uma interação. E aqui em terceiro e último lugar eu quero falar dessa interação, que é o elemento prático que eu e você precisamos para de fato viver essa transformação, né? Repito, não é apenas ter o entendimento dos conceitos. Quando a gente fala desse processo renovador, gente, nós vamos ter que mudar valores. Quando a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, é evidente que ninguém muda comportamento se não mudar valores. E como é que nós vamos mudar valores? Pela palavra. Agora, se a palavra não for lida, se não for meditada, se ela não é ensinada, se ela não é escutada, não é recebida, nunca haverá processo de transformação. Mas nós precisamos da renovação desses valores, precisamos de mudança. Porque durante anos nós tivemos hábitos criados em cima de valores errados. Durante muito tempo antes da conversão, o estilo de vida de alguns de nós era bateu, levou. Mas agora somos discípulos de Cristo. E o Senhor disse: se alguém te bater na face, você tem que virar outro, né? Talvez alguns de nós, depois da conversão, já não reagimos como reagiríamos antes. Mas nós temos um treinamento nos modelos, né, antigos, que é isso que eu falo desse vestígio da maldade que já não está lá, né? Então a gente pode dar inúmeros exemplos. Você tem pessoas hoje que, graças a Deus, não abrem a boca para falar palavrão. Mas alguns deles ainda dizem: pastor, mas eu penso. Eu tenho que morder a língua. Por quê? Houve muito treino aqui, existe a necessidade de uma mudança em níveis mais profundos. É a palavra de Deus que vai produzir isso em nós. Quem está entendendo? Então, dito isso, como eu e você podemos agir, né? O que significa essa expressão acolher com mansidão a palavra em voz implantada? Eu particularmente, né, gosto dessa declaração, não só o verbo acolher, né, que diz respeito a você segurar, pegar, fala de uma interação, né, aquilo que é a nossa parte, mas a expressão com mansidão. Essa palavra traduzida mansidão, ela também significa gentileza, bondade de espírito, humildade, né? Ou seja, a Bíblia está dizendo que não pode haver resistência. Traduzindo, baixa a guarda diante da palavra. Se exponha. Gente, o ser humano, e por que eu fiz questão de citar que um dos significados é humildade? O ser humano, nós temos por natureza, a natureza adâmica, pecaminosa em nós, nós temos uma estrutura de orgulho. Reconhecer falha, mesmo diante de Deus. O curioso é que o crente sabe que Deus sempre está certo, que Ele enxerga tudo, e ainda assim parece que Ele quer ter uma aversão para as coisas. Deus pergunta para Adão: o que é que aconteceu lá no Éden? Em vez dele dizer: foi mal, errei, pisei na bola, né? Adão olha para Deus e diz assim: a mulher que tu me deste. Primeiro ele terceiriza: a culpa não é minha, é dela.
Mas ele está dizendo para Deus, e ela só está aqui para fazer confusão na minha vida porque o Senhor colocou. Então ele joga para outro e ele joga para Deus. Deus vai para a mulher, e aí? O que é que rolou? Ela diz, a serpente. Ou a gente está jogando para Deus, ou a gente está jogando na conta dos outros, ou a culpa é do Satanás. Mas é raro alguém dizer, eu sou o problema. Eu lembro de um dia que eu fui atender um casal, e quando os dois sentaram, eu sempre dizia a Kelly, ouça os dois lados, você vai ouvir um lado, está 100% certo, você vai ouvir o outro, parece que está 100% certo. E eu falei, quem começa? O marido apontou e falou, ela. Gente, a mulher descascou esse cara uma meia hora, mas assim, dava dó. E falou. Eu fiquei pensando, o que é que vem depois? Quando ela terminou, eu falei, e aí, qual a sua versão? Ele falou, não, é isso aí que ela falou. O problema sou eu. Gente, eu queria sair de lá, soltar fogos. Eu nunca tinha visto isso na vida. Alguém falou, o problema sou eu. Porque normalmente a culpa não é minha. Eu lembro de um que tinha aprontado uma. Eu falei, como é que você conseguiu pecar tanto? Não fui pastoreado. Eu falei, pronto. Pastoreamento agora, botar uma coleira, feito um cachorro para controlar você. E se você pecou é porque nós não seguramos a coleira. Então as pessoas têm mania de terceirizar. Agora, nós só podemos ser trabalhados por Deus quando reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas. Então Jesus diz lá em Marcos 2, acho que é o verso 17, os sãos não precisam de médico. Se você for olhar o contexto, Jesus está dizendo que o médico é ele, o Salvador. Então o doente é o pecador. Nessa ótica que Jesus está apresentando, não existe são, gente. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Então Jesus não está dizendo que tem um são de verdade, mas está dizendo que o doente, porque todo mundo é pecador e doente, que acha que é são e não se admite doente, o médico não pode fazer nada por ele. É por isso que a base de toda a ação de Deus na minha e na sua vida começa com arrependimento. É admitir, eu errei, eu não apenas me entristeço, eu sei que eu preciso de mudança. Eu já comentei aqui várias vezes que as pessoas me perguntam, pastor, qual o mistério do toque na boca do profeta Isaías? Eu falo, não tem mistério. O homem faz uma oração, sou um homem de lábios impuros. Deus pega a brasa e tosta o lábio. Se ele falar, sou um homem de olhos impuros, talvez viesse 2 brasas nos olhos. Ou como dizia no interior de São Paulo, onde fui criado, no zóio. Né? Agora, aquela área em que eu e você reconhecemos algo, Deus pode trabalhar. Ou seja, até para a palavra produzir efeito na minha e na sua vida, eu e você precisamos de interação. Quem está entendendo? E a interação começa pelo reconhecimento das nossas falhas. Então, receber com mansidão. O que significa isso? Hebreus cita 2 vezes uma porção do Antigo Testamento dizendo, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Endurecer o coração é resistência, é levantar a guarda, é entrar na defensiva, né? Eu não sei você, várias vezes, mesmo sendo corrigido por Deus e percebendo que tinha algo que estava errado, eu me via com o pensamento, mas tem que levar em conta isso, a gente fica se defendendo, a gente fica tentando se justificar, sem contar a psicologia de compensação, de quando a gente está bom numa área, a gente quer que os pontos daquela área que está boa justifiquem os da outra área. Quando mas eu estou ruim nisso, mas estou bom nisso, né? E nós precisamos de fato de entrar nesse lugar de exposição. Quando o Tiago fala sobre acolher a palavra, o que exatamente ele está falando? Eu acho que todo o texto ele tem que ser lido dentro de um contexto. Então ele vai continuar, olha o verso 22, tornai-vos pois. Esse pois aqui é portanto. Então, ele está continuando o assunto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, esse acolher significa que a palavra tem que entrar, mas ela tem que ser retida. Eu não posso perdê-la. A parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que não deu fruto. Caiu à beira do caminho, as aves do céu roubaram. Mas ele fala de 2 que deram fruto. No entanto, o processo foi abortado. A primeira delas por falta de profundidade no solo rochoso. A segunda por conta de concorrência. Caiu num terreno cheio de espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. Eu e você precisamos entender que o fato de que a palavra de Deus começou a produzir algo na minha e na sua vida não é a garantia de tudo que nós precisamos. Em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 15, Jesus deixa claro porque aquele solo é considerado frutífero. Ele diz assim, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Se puder, repita comigo, reter a palavra. Essa palavra traduzida reter, do grego kater, significa não deixar ir, reter, deter, conter,
né? Ela era usada, por exemplo, para falar de manter amarrado, como por exemplo um navio ancorado, né? De manter seguro, de conseguir uma posse. Tudo indica o quê? É você agarrar isso e dizer: é meu, daqui não sai, daqui ninguém tira. Mas não é apenas entrar. Eu e você podemos ser ouvintes, escutando a palavra, e depois isso não produz absolutamente nada. E a Bíblia chama isso de enganarmos-nos a nós mesmos. Se tem um elogio que dá um gelo na espinha de qualquer pregador, é quando você termina de pregar, alguém fala assim: que linda mensagem. Pensa numa coisa subjetiva. De vez em quando tem gente que fala assim: pastor, apanhamos, mas estava precisando, fui confrontado, né? Mas quando só fala que lindo, eu penso: pode ser que isso não vire nada, porque está apreciando aquele momento, diz, a palavra de Deus é linda, mas o que é que nós vamos fazer com isso? Esse sempre precisa ser, né, o nosso questionamento, o elemento prático. Filipenses 2,16 fala sobre preservar a palavra da vida. Como preservar? Não é só manter-se fiel no sentido da perseverança, mas é você agarrar e dizer: começou a agir, vai continuar agindo na minha e na sua vida. Agora vamos continuar em Tiago 1, verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. A nova geração não sabe na prática o que é essa orientação de Tiago: esquece da sua aparência. Porque hoje todo mundo tem espelho em casa, e nós temos espelho de verdade. Naquela época, os poucos que tinham espelho, normalmente eram os mais ricos, que tinham um espelho de bronze batido e polido. Não era um reflexo perfeito. As pessoas normalmente viam seu reflexo na água. Não se olhavam o tempo todo. E pelo intervalo entre viu uma vez, demora para ver outra, né? Havia exemplos práticos de gente que esquecia como era. Eu lembro de uma fase na adolescência. A adolescência é marcada por pelo menos duas fases. Uma que os adolescentes não saem da frente do espelho, e outra antes dessa é que eles não querem olhar no espelho. Nessa fase que não estava nem aí para o espelho, eu lembro de um dia que eu estou andando na rua e me deu um desespero, porque eu não conseguia lembrar com detalhes como era meu rosto. O desespero foi tão grande que eu parei na primeira vitrine meio levemente espelhada para olhar e dizer: ah, era isso aí. Esse foi o exemplo que me ajudou a entender Tiago para a geração daquela época. Isso significa que a palavra se autodenomina, se chama de um espelho. Quando eu e você estamos diante da palavra, nós estamos diante de um espelho. Diga comigo: espelho. Espelho revela quem você é. Esse espelho tem dois aspectos distintos. Um deles é o posicional. Ele revela tudo que nós somos em Deus, a nossa verdadeira identidade nele. E parte do processo de restauração da alma é você entrar num lugar, né, de segurança da sua identidade. A gente vive num mundo de comparação, gente. Já foi assim a vida inteira, mas as redes sociais jogaram isso para um outro patamar. Quando Jesus fala sobre com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus, você vê a pergunta que ele faz sobre João: e quanto a esse? Jesus olha para ele e diz: eu quero que ele fique até que eu venha. O que te importa, isso que te importa não é da sua conta. Eu tenho uma forma de trabalhar na sua vida, eu tenho uma forma de trabalhar na vida dele. Mas a gente tem essa mania de comparar, de medir, né? Agora, pessoas que passam por um processo de entender quem são no espelho, elas têm uma identidade restaurada, é parte desse processo. Mas o espelho não mostra só o que nós somos posicionalmente, tudo que Deus fez, o que espiritualmente é verdade ao nosso respeito. O espelho também mostra aquilo que na prática nós ainda não mudamos para nos adequar com aquela outra declaração do espelho. Isso normalmente, né, é o que nós vamos nos expor às duas coisas: tanto a identidade, entender, gerar fé, compreender, nos posicionar para viver isso, mas também quando eu estou lendo a Bíblia e ela descreve o que eu deveria ser como marido, eu vejo que ainda não sou; o que eu deveria ser como pai, e eu vejo que eu ainda não sou; o que eu deveria ser como cristão, e eu percebo que ainda não sou. O propósito disso não é me desanimar, mas é mostrar que se eu ainda não me adequei ao alvo, eu preciso reagir, né? Acolher com mansidão e dizer: então vem para cá, vai ser parte da minha vida. Ah, pastor, mas eu tropecei. Arrepende, levanta, como diziam os antigos, sacode a poeira, né? E vamos perseguir, né, a meta novamente. É isso que Paulo diz quando ele afirma: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim. Ah, pastor, mas eu saí do culto assim, olha, eu senti aquela água quente, eu consegui fechar a tampa do Tupperware no meio da semana.
pulou. Já não adequava mais. Vamos esquentar de novo, e de novo, e de novo, até que se adeque. Então nós precisamos de um processo contínuo, de dizer, eu vou agarrar, eu vou viver essa palavra. Ah, pastor, ainda não estou conseguindo. A maioria de nós não tem resultado em todas as áreas, e ninguém consegue isso da noite para o dia, é gradual. Mas nós vamos insistindo, insistindo, é aquele posicionamento de dizer, eu me agarro a essa palavra, eu vou vivê-la. Chegará um momento onde isso vai ser prática, né, contínua na minha vida. Quem está entendendo? Então, esse posicionamento de acolher a palavra é algo fundamental. E na prática, precisa estar na minha e na sua vida, né? Para que a gente viva isso na prática, não pode haver a resistência, o coração duro. Em Atos, no capítulo 7, no verso 51, falando sobre aquela atitude da mansidão, né, nós temos parte da pregação de Estevão, que é um confronto, um discurso, né, pesado. Ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Aí vem a pergunta: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, né? E ele vai falar de uma resistência aos profetas. Então, quando ele diz resistir ao Espírito, ele está falando da obra do Espírito Santo, de levantar os profetas que comunicavam a palavra de Deus. Junto com resistir ao Espírito, leia-se, resistem à palavra proclamada, né? Talvez a gente não tenha aquela rebeldia deliberada, não quero ouvir, não, né, não quero saber disso, mas muitas vezes aquela relativização do não é bem assim. Gente, isso não é obra de Deus, isso é obra de Satanás. Quem começa com não é bem assim, lá no jardim para Eva, foi a serpente. Não é bem assim. E eu e você precisamos cuidar com essas relativizações, né? Acolher a palavra significa um firme compromisso. Começando pelo quê? Pela leitura bíblica. A maioria dos crentes não lê a Bíblia, gente. A gente vai pesquisa atrás de pesquisa, mesmo no nosso meio. E quando a gente tem programas como esse recente, os 100 dias na palavra, não é apenas para gerar entretenimento, para manter um assunto hypado na nossa rede social. Nós queremos te dar ferramentas que te ajudem a viver o processo de transformação. E mesmo depois de ler, também não é só leitura. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Né? A Bíblia fala, inclusive Deus diz para Josué: não se aparta a sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Meditação, ato contínuo. Aquilo que eu leio no início do dia tem que me acompanhar, a gente tem que ficar mastigando, ruminando, né? A leitura, você imagina, é o momento que a vaca está comendo o capim. Depois que ela senta com a pancha cheia para ruminar, você imagina, agora isso é a meditação. É onde vem o questionamento: eu estou vivendo isso? Ainda não. Por que não? Negligência minha? É um processo que ainda não terminou? Eu estou interagindo? Se eu e você, né, gastamos tempo questionando, processando, nós abrimos espaço para que o Espírito trabalhe em nós. A gente, além da leitura, da meditação, ainda fala de um outro nível, que é estudo, pesquisa. Alguns pulam direto para essa parte, tem toda a informação, são os cabeção da teologia, mas na prática parece que a vida cristã não tem crescimento. Por quê? Porque a leitura e a pesquisa é atrás de informação. Meditação é aquele lugar onde eu e você queremos não só juntar as peças do quebra-cabeça, mas é como eu faço isso funcionar na minha vida, como eu posso experimentar. E esse tempo que gastamos é essencial. Aliás, a própria palavra trazendo à tona o que está dentro de nós. Ainda era garoto e lembro de uma mensagem que meu pai pregou, não lembro dela em todos os detalhes, mas tentei reproduzi-la uma ocasião aqui. Eu lembro que eu amei quando garoto, o título da mensagem dele me chamou a atenção. Ele deu o tema: a espada cortante do rei. Mas antes de chegar em Hebreus 4:12, que diz que a palavra é como uma espada afiada, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e diz: é apta para discernir os intentos do coração. E desse espelho traz à tona o que está dentro de mim e de você. Não só ações, atitudes erradas, mas muitas vezes motivações. Porque às vezes errado não é o que a gente faz, é por que a gente faz. E é só a palavra, né? O Espírito Santo trabalhando pela palavra que pode trazer isso à tona. Mas meu pai, antes de chegar lá, fez uma construção de Salomão como uma figura de Cristo. E ele mostra o descendente de Davi, o reto juiz, né? E sob vários ângulos, como Salomão, uma figura de Cristo. E que tão logo ele pede a Deus sabedoria para governar o povo, ele tem uma experiência. Tem um caso que ele tem que julgar. Isso se tornou conhecido de todo Israel. 2 mães solteiras que moravam juntas, tiveram os filhos quase que juntos,
né, quase que simultâneos. Uma delas vive uma fatalidade, à noite rola sobre a criança a ponto de sufocá-la, matá-la. Quando acorda, no desespero, não só de ter perdido a criança, mas de ficar sem filho, ela comete agora uma outra maldade que é intencional, não acidental. Ela olha o filho da outra que está dormindo, vai lá e troca as crianças, deixa o garoto, né, a criança morta, e pega a criança viva. E quando a outra acorda de manhã, né, com todo o choque, não tá a criança não está viva, mas entra a iluminação e diz, mas essa não é a minha criança, não é meu filho. E começa a discussão, você trocou, não, o filho é meu, não, o filho é meu. O assunto foi parar diante de Salomão. Quando as duas estão ali brigando, é meu, Salomão diz, vamos resolver isso. Traga uma espada, trouxeram. Falou, agora corta a criança no meio, metade para uma, metade para outra. A outra, que não era mãe verdadeira, falou, isso mesmo, nem meu, nem seu. A criança não é nem minha, nem sua. A mãe verdadeira, tomada de compaixão, diz, não mate a criança, dê para ela. Eu fico sem filho, mas não deixe a criança morrer. A outra diz, nem meu, nem seu. Salomão falou, nós já sabemos quem é a mãe. Né? Meu pai pegou aquela figura e falou, a espada trouxe à tona o que estava dentro de cada um. Assim é o que diz Hebreus 4:12. Ela é apta para discernir os intentos do coração. Mas para isso, ela tem que penetrar profundo. E a gente não pode ser superficial. Então meu desafio para você hoje é, tem que ler a Bíblia todo dia, tem que meditar mais. Nós precisamos ser mais profundos e não superficiais. Porque se não vivemos esses processos, não adianta a gente estar falando de vida abundante e querer te levar aos resultados sem os processos. Eu encerro fazendo uma afirmação aqui para você. Nossa relação com Cristo é determinada pela relação com a sua palavra. João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Às vezes a gente pega só a parte final do versículo 7, pedireis o que quiser. Gente, você pode orar pelo que quiser, Deus vai atender e responder. É verdade? É, mas tem um fundamento ali que não pode ser ignorado. Se permanecerdes em mim, como nós permanecemos em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Um dos homens que mais me inspirou a vida de oração, lendo sua biografia na adolescência, chama George Miller. É um dos heróis da fé dos tempos modernos. Esse camarada chegou a sustentar cerca de 6.000 crianças em orfanatos, sem ajuda de governo, de nenhum tipo de igreja ou instituição, sem mantenedores regulares, né? Não de uma vez, em um único momento simultâneo, chegou a quase 2.000 crianças. Pensa num cara que vivia milagre. A gente lê histórias dele colocar as crianças à mesa com pratos vazios para agradecer a comida que ainda não tinha. Enquanto estava agradecendo, a comida sempre aparecia. Esse homem viveu tanto milagre, tanta intervenção de Deus, aquilo para mim era uma inspiração. Mas não era só isso. Ele foi considerado um homem de uma vida de oração extraordinária porque tinha registros, ele tinha diários de oração. Ele pegava um caderno e cada folha do caderno tinha 3 colunas. A primeira e a última coluna eram mais finas. Nelas ele colocava a primeira coluna mais fina, a data de quando começou a orar por algo. A coluna do meio a maior, a descrição do pedido. Qual era o propósito da terceira coluna? A data da resposta. Enquanto não tinha resposta, ele seguia orando por algo até ter a resposta. E quando a resposta chegava, ele registrava o dia, então aquilo deixava de ser um motivo de oração. Quando George Miller morreu, contabilizaram mais de 50.000 orações respondidas, só dos diários que acharam, não localizaram todos. Pensa num homem que viveu respostas de oração. Aquilo para mim foi uma inspiração. Mas deixe citar uma declaração do próprio George Miller. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. O homem era o homem das orações, pedireis o que quiser, será feito. Mas quando ensinava as pessoas, Bíblia, relacionamento com a palavra de Deus, quem está entendendo? A.W. Tozer, o grande escritor que eu respeito, gosto demais, diz, nunca vi um cristão útil que não fosse um estudante da Bíblia. Gente, nós precisamos entender que prosperidade de alma não é espontânea, se constrói num processo contínuo de restauração da alma. E o agente restaurador é a palavra. E eu e você temos a responsabilidade de interagir. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, pedindo que o Senhor não apenas nos desperte para gastar mais tempo diante do espelho da Tua palavra,
permitindo que ela revele desde a nossa identidade em Cristo, como também aquilo que ainda precisa ser moldado, mudado e transformado em nós. Que ela traga à tona os pensamentos do coração, aquilo que de fato está no mais profundo de cada um de nós, até mesmo motivações que às vezes são tão enganosas. Mas, Pai, que isso tudo seja trazido à tona, para que haja mudança, para que haja santificação, para que haja renovação da mente, dos nossos valores, da maneira de pensar, para que haja restauração da alma, das nossas emoções, e que possamos seguir esse processo de desenvolvimento da salvação, cooperando com o Senhor, e que isso aconteça por um posicionamento firme de acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Que haja uma cultura, ó Deus, de leitura, de meditação, de avaliação das nossas vidas à luz da Tua palavra, para que os Teus processos se estabeleçam e sejam plenamente vividos. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus.